Revolução Agrícola. Revolução Agrícola é um termo utilizado por alguns pesquisadores para definir o processo de neolitização, no qual as sociedades em diferentes períodos passaram a ser sedentárias e a praticar a agricultura e a criação de animais. O que foi? A Revolução Agrícola mais conhecida entre os séculos XVIII e XIX foi um período de mudança no sistema de produção na Europa. Essa é a denominação da Segunda Revolução Agrícola. Entretanto, a Primeira Revolução Agrícola, e a mais importante, ocorreu 10.000 anos antes de Cristo, no período Neolítico. Nessa época da história, os homens migraram do sistema de caça e coleta para a agricultura. Revolução Agrícola no período Neolítico. O período Neolítico, de 8.000 anos a.C. a 5.000 anos a.C., é marcado pelo fenômeno que ficou denominado Primeira Revolução Agrícola. É nesse período da história da humanidade que o homem descobre o fogo. A descoberta possibilita o início do controle de técnicas para dominar a produção de alimentos. As ferramentas rústicas do período paleolítico são aperfeiçoadas para a atividade agrícola. É por isso que essa fase também é denominada de Revolução Neolítica. Além da agricultura, o homem passa a dominar a criação de animais. Os dois fatores são decisivos para a redução dos deslocamentos em busca de água e alimentos. Revolução Agrícola Contemporânea. A Revolução Agrícola Contemporânea ocorreu com o incremento de tecnologias às técnicas até então aplicadas. O objetivo era aumentar a produção e a produtividade. Os resultados foram obtidos por meio de técnicas como a rotação de cultura, a diversificação das sementes e a equalização do espaço para a pecuária. Na Inglaterra foi aprovada a lei que permitiu a compra de campos públicos pela alta burguesia. O ato forçava a migração dos pequenos agricultores para as cidades. Esses trabalhadores, mais tarde, seriam a mão de obra que iria abastecer as fábricas durante a Revolução Industrial. O aperfeiçoamento agrícola foi obtido por vários meios. Uso de cavalos, que aumentou a produtividade e reduziu a necessidade da força humana empregada desde o plantio até a colheita. Plantio em larga escala de novos produtos, entre eles a batata e o milho. Limitação de terras comuns para pequenos agricultores. Concentração de terras em grande escala, como o latifúndio. Clima favorável às culturas de maior acesso. Aumento de atividades pecuárias. Melhor rendimento, mudança de padrões de posse, investimento em pesquisas. Civilização. O termo civilização continua sendo bastante utilizado nos estudos históricos para se referir a uma forma própria de organização social. Surgimento das primeiras cidades. As primeiras cidades surgiram a partir da necessidade de especialização das funções de algumas construções, como os templos para os cultos religiosos e os armazéns para estocar alimentos. Eventos que marcam o surgimento da civilização. Aparecimento de grupos sociais, ricos e pobres, exploradores e explorados, começam a surgir as diferenças sociais. Formação do Estado. Governo para administrar e controlar a força militar. Divisão social do trabalho. Surgem trabalhadores especializados, metalúrgicos, ceramistas, pastores, sacerdotes, comandantes militares e outros. Aumento da produção econômica. Com as inovações tecnológicas, surge um excedente além do necessário para o consumo. Registros escritos. Surgem a escrita, a numeração, o calendário e um sistema de pesos e medidas. Divisão social do trabalho e o surgimento do Estado. Quando as sociedades passaram a ampliar a produção de alimentos, alguns dos seus membros puderam se especializar em atividades específicas, como os oleiros, ceramistas, barqueiros. Da mesma forma, determinados grupos se apossaram das atividades político-administrativas, impondo regras e condutas para o restante da população. Divisão social do trabalho e a competição social. A divisão social do trabalho fez com que alguns especialistas tivessem condições de se impor sobre os outros, daí o nascimento da competição social. Mudança nas relações sociais nas primeiras civilizações. Em comparação com as comunidades neolíticas, nas primeiras civilizações, a cooperação foi substituída pela competição social e a propriedade coletiva de terra e bens pela propriedade privada. Surgem então ricos e pobres e as relações de poder, em que a minoria passou a deter o poder
poder econômico, político e ideológico. O Crescente Fértil foi a região onde surgiram as primeiras civilizações. O seu traçado no mapa lembra a Lua na fase quarto crescente. Na época abrangia o Egito, Arábia Saudita e Mesopotâmia. Suas principais cidades eram Tebas, Mênfis, Sais, Jerusalém, Tiro, Sidom, Biblos, Ugarit, Nínive, Babilônia, Susa e muitas outras. Suas terras eram férteis devido às enchentes dos rios Tigre, Eufrates, Nilo e Jordão. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se se ainda não for inscrito, deixe seu like e compartilhe com seus amigos.